os búfalos vão andar aqui à nossa volta a noite toda para se protegerem do leão, porque viram cá aqui uma fogueira, vão ficar aqui. Porque o leão aproxima-se menos do que o búfalo. Okay. E pronto, e a gente era que manter o fogo aceso a noite toda. Às tantas, eu vou descansar, digo, olha, eu vou dormir agora um bocadinho, e depois trocávamos, e eu adormeço, e às tantas, tipo, passado, não sei, uma hora e tal, acordo com um restolhar, com um barulho, pá, muito intenso, mas muito próximo de onde está ali a bicicleta, tipo, a 2 metros, pá, e olho, era a manada de búfalos. Ele tinha adormecido, o Richard, o fogo estava a apagar e a manada estava-se a aproximar de nós. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. O convidado deste episódio é o Tiago Matos, que fez o Kenya Bike Odyssey, uma travessia desafiante e intensa pelas paisagens selvagens do Quénia, sempre ao ritmo da bicicleta. Mas mais do que falar de subidas e dos desafios, este episódio é também sobre os pensamentos que se tem quando se pedala durante dias, longe de tudo, sobre o que muda cá dentro quando se atravessa África por caminhos de terra, entre aldeias, animais e silêncio. Uma conversa sobre viagens, mas também sobre transformação. Olá, Tiago, agora finalmente, bem-vindo. Obrigado, Rui, obrigado pelo convite. Ao nosso podcast. Estamos a gravar nos estúdios D-Mix, os estúdios profissionais, que até me sinto meio acanhado por estar aqui. Porquê é que estamos aqui? Queres? É o meu estilo de trabalho, é onde eu passo bastante tempo e pronto, como já viste, tipo, é fechado e sem janelas. Se calhar também tenho sempre tanta necessidade de depois viajar e ir para a natureza. Seguramente vai ser o episódio com o melhor som de todos que já tivemos, porque é de facto fabuloso. Bem, qual é que é a tua primeira memória da bicicleta? A minha primeira memória é de quando, não sei, tinha 6 anos ou 7 anos e lembro-me no bairro, eu cresci em Coimbra, num bairro periférico, pá, e fazíamos assim umas corridas muito selvagens e era sempre muito divertido porque aquilo era sempre num período do ano. Pá, eu lembro-me uma vez, bardalhei-me todo e fiquei todo queimado do alcatrão e essa assim uma memória... Uma das minhas fortes. E foi no verão? Foi no verão. Ir à praia, não é? Ir à praia era um bocado... Mas lembro da primeira bicicleta, ganhei na Figueira da Foz, no aniversário, e acho que é por aí, entre 6 e 7 anos, nessa altura. E atualmente a tua utilização da bicicleta é no dia-a-dia ou é só para as viagens? Consegues? As duas coisas. Eu uso muito a bicicleta para me deslocar, de casa para o trabalho e trabalho para casa. Faço essa utilização frequente, mas onde me sinto também muito bem é viajar de bicicleta. É a forma de viajar que eu mais gosto. E viagens sem bicicleta? Lembras-te da primeira viagem sem bicicleta que tenha marcado? Lembro-me, a primeira viagem assim marcante que eu tive, acho que foi quando eu fiz 16 anos, ou no verão dos 15 para os 16, portanto foi assim até bastante cedo, cá em Portugal, na Costa Vicentina, com os amigos mochila às costas, que partimos de Lisboa e fomos até Lagos, em 3 semanas. Então lembro-me que trazíamos os jambés, íamos tocando na praia, ganhando uns trocos, e foi uma viagem super divertida. Foi a primeira vez que eu fiquei assim 3 semanas fora de casa e que íamos apanhando o autocarro, íamos no improviso, acampando, aquilo foi também numa selvageria, mas foi muito divertido. Muito. E a primeira viagem de bicicleta? Primeira viagem de bicicleta, na verdade, foi só em 2020. Viajar assim, com alforjes. Foi Lisboa, foi Porto de Lisboa, na verdade, que eu estava a viver no Porto. Foi para Lisboa, fiz sozinho, como a maior parte das viagens de bicicleta que eu faço. E até então o que fazias era andavas só de bicicleta como lazer? Sim, como lazer e como deslocação, sim, como deslocação. Levava meus filhos para a escola desde cedo,
com cadeirinha, era mais de deslocação, Deslocação. sim. E qual é que foi a faísca para fazer essa viagem do Porto para Lisboa? Acho que foi o Covid. Covid, era a única maneira. Era a única maneira, acho que sim. Por acaso, porque eu sempre viajei, mas de bicicleta não sei porquê, apesar de andar de bicicleta, nunca tinha surgido essa vontade. Mas em 2020 comecei e pronto, isso marcou-me muito. E que viagens é que fizeste então até chegarmos aqui a esta grande odisseia pelo Quénia? Bom, eu viajei em Portugal bastante e acho que assim, a primeira viagem que eu fiz grande foi no México, foi também em 2022, portanto eu atirei-me logo assim para algumas aventuras e esse cara, essa do México foi assim a maior viagem antes do Quénia, que também exigia mais planeamento e outra logística. Depois também já fui algumas vezes aos Açores, de bicicleta, portanto fazer ilhas de bicicleta. E a do Quénia foi assim a grande viagem. E essas, o que é que ias aprendendo em cada viagem? Tipo, ou seja, tu sabias mecânica, tinhas essas coisas Quis sempre básicas? saber o básico para poder ter alguma autonomia, travões, correntes, saber tirar links e pôr, arranjar formas de arranjar, pôr em single speed se o desviador se partisse, e esse tipo de coisas quis aprender e sobretudo foi aprender a gerir energia, gerir recursos, perceber o que é essencial para a minha maneira de viajar, porque eu acho que depois isto vai viajar, nós vamos sempre à procura das listas, quais são as listas de coisas que são importantes para viajar. E depois tu vais construindo a tua lista das tuas coisas, e é bom também quando chegas à tua lista, é isto que eu preciso. E isso acho que se adquire a viajar e a estar dias fora, perceber o que é que tu realmente precisas, porque também vais-te confrontando não só com obstáculos, mas com as tuas próprias necessidades particulares. E acho que foi isso que fui adquirindo nestas aventuras. Ok. Então a ideia, como é que surge então a ideia do Quénia? Eu acho que também sou uma pessoa que sou muito curioso. Eu sou muito, acho que parte daí. E assim que comecei a andar de bicicleta e a descobrir o universo de possibilidades que de repente agora se me apresenta, mesmo engraçado, mesmo em relação à Europa ou até Portugal, tu começas a olhar para o território quando começas a viajar desta maneira, de maneira diferente. E portanto a maneira de olhar para o mundo com uma bicicleta é diferente mesmo de mochila às costas ou se viajares de moto. Eu nunca viajei de moto, mas imagino também que seja diferente, o planeamento, onde é que vais parar, os quilómetros que vais percorrer, o que é que vais precisar, e de bicicleta também. E o Quénia foi porque eu queria fazer uma viagem grande e estava a olhar para o mapa, para rotas, para possibilidades, e a África é um fascínio que eu tenho há bastante tempo. Conhecia pouco da África, mais do norte da África, Angola, mas pouca coisa, conhecia pouca coisa. E gostei muito de Angola, gostei muito da vida selvagem e pensei, por que não fazer um bike safari, tipo, e ver animais de bicicleta. E vi também a África do Sul, mas a África do Sul não estava assim não estava muito apelativo, porque havia uma série de conflitos e zonas, sei, houve ali qualquer coisa que eu não me puxou tanto. E depois quando comecei a ler sobre o Quénia, começou-me a fascinar. Aliás, aqueles países ali todos à volta, de repente ganharam um lugar muito especial na minha vida e que quero repetir. Só para perceber a dimensão da rota, estamos a falar de quantos quilómetros? Não foram assim tantos, na verdade a rota eram para ser 1200 e foram 800 e tal quilómetros. Em quantos dias? Foram 2 semanas e pouco, quase, porque eu depois reservei uns dias no fim para descansar. Portanto, apesar de ter lá estado, estive lá 3 semanas, mas pedalei slow to slow,
devagarinho, fazer 1000, 2000 desnível diários de acumulado e depois guardei ali 3 dias para ir para umas ilhas lá no Quénia só para descansar a viagem, sim. E foste em que altura do ano? Fui em janeiro, portanto há 2 alturas para ir por causa das chuvas e da seca, porque quando é demasiado seco o pó torna-se insuportável. E também quando é chuvas é demasiada lama, porque eu praticamente não fiz estrada, fiz tudo off-road e o terreno é bastante complicado, na verdade. E havia alternativa a esse off-road? Portanto, aquilo que eu fiz no meu planeamento, quando decidi, ok, vou para o Quénia, mas tenho que fazer isto. Há uma série de riscos, tentar perceber os riscos e perceber como é que eu posso minimizar esses riscos. E, portanto, quando eu fiz o plano, fiz 3 rotas, no fundo. A rota ideal e planos de fuga, no fundo. Ter estratégias para perceber se me acontecer uma coisa aqui, para onde é que eu posso ir. E eu acabei por fazer a rota B, que eu tinha planeado. Porque o norte estava a haver uma seca muito grande e estavam a morrer muitos animais na zona mais a norte da rota. E, portanto, não foi uma, nem 2, nem 3 pessoas ao longo da rota que me foram dizer não vais tão para cima porque está mesmo muito agreste. E então eu fiz a rota B que tinha planeado. Ok. E como é que é chegar? O que é que custa o primeiro dia? Qual é que é a parte mais... Eu acho que todos os teus medos, né, que tu imaginaste, de repente concretizam-se. Ficas com o coração aos saltos, tipo, estás num sítio que desconheces, quer dizer, e eu próprio trazia todo acho que nós no Ocidente temos todo um imaginário, né, de como é que é viajar em certos locais da África que nos causa alguma desconfiança, para dizer assim. E portanto, eu acho que o sítio onde eu tive um dos sítios, não foi o sítio que eu tive mais desconfortável foi na capital, em Nairobi, quando aterrei lá, tipo, de repente aquilo uma doideira, as pessoas olharem para mim, tipo, assim, às vezes com uma certa tensão, mas assim que saí de Nairobi, e tu vais tendo uma experiência, não é? E uma experiência física que te vai mostrando que as coisas não são bem assim, também. E acho que isso é muito importante, é tu expor-te às coisas. O trânsito era caótico? Muito caótico, uma loucura. Provavelmente a zona mais perigosa que tiveste foi o trânsito de Nairobi. Foi uma das coisas mais perigosas. Já falamos mais. Já falamos à frente. Mas sim, tanto que eu quando cheguei lá, cheguei com o contacto do Diogo de Tavares, que fiquei em casa dessa pessoa, para montar a bicicleta e preparar as coisas, e percebi, tipo, eu vou ter que sair daqui antes do trânsito, tenho que sair mesmo muito cedo, porque isto é uma loucura. Passa-me um caminhão e esmaga, porque aquilo, tipo, andarem, aquilo, as pessoas que vivem naquele contexto orientam-se e sabem o que é que estão a fazer, mas não há muita gente a andar de bicicleta, mesmo muito pouca gente, não é para cá. É perigoso. Exato. Há muitos acidentes, não ficam para contar assim grande história. Então saí muito, muito cedo e tive um bocado de tempo a planear a saída, tentar que fosse pelo Google Maps ou algo que vale, mas que fossem assim rotas menos... Sim, menos principais, mais secundárias. Okay. Então, pouco depois começa a aventura. Começa a aventura. E o coração vai acalmando à medida que se vai afastando de Nairobi, vais começando a sentir mais confortável, ou menos. Ainda que no final do primeiro, aliás, os 3 primeiros dias, o meu coração continuava a bater muito, mas por outra razão que eu não me tinha percebido. Também mais uma coisa, ignorância minha. Eu nos últimos 15 km aí, mais ou menos, do primeiro dia, custou-me horrores. Foi fisicamente muito cansado, mas muito cansado mesmo. Aquela que tu estás ali a lutar, tipo, fogo. Segundo dia, a mesma coisa, foi mesmo muito difícil
também, não era, não sei, eu acho que fiz, não sei, 2000, os primeiros 3 dias, 2000, 1800 de desnível acumulado. E Mas eu estava habituado a fazer, estou habituado, eu sei que faço bem isso, com mais tempo ou menos tempo, mas mais distribuído, mas faço. Mas ali estava mesmo a custar. Eu até achei que, será que é os medicamentos da malária? Porque eu nunca tinha tomado medicamentos da malária, e já estive em África, noutros contextos com malária, nomeadamente Angola, mas sempre decidi não tomar e usar repelente. Mas ali decidi, como era uma estadia curta, vou tomar aquele diário, que os efeitos são menos acentuados, mas é mais caro, que é para não me preocupar com isso. Deixei, mas depois falei com alguém, pá, e eu no primeiro dia já estava nos 2700 metros, logo, e eu não me tinha percebido, nunca tinha olhado para a altitude. Eu parti dos 1800 metros, que é Nairobi, e fui logo para 2700. Eu no primeiro dia, portanto, já estava nos 2700 para cima. Já começa a sentir qualquer coisa. Já vi ali qualquer coisa. E pá, e para mim aquilo fez-me confusão, porque eu não estava aqui por a mão no microfone. Não me tinha percebido que isso ia impactar, sobretudo com o calor, com o desnível, aquilo estava mesmo a custar mais do que aquilo que eu estava habituado. Pronto. E, portanto, foi isso. Mas ao fim do terceiro dia, quando eu percebi disso, fiz uma gestão da energia de maneira diferente. Ok, há aqui um tempinho que eu tenho que me habituar, tenho que ir com um bocadinho mais de calma, porque eu também às vezes sou um bocado bruto a pedalar e acho que também era isso, que era tipo, eu tenho que fazer 80 km e vou já fazer isto, que é para depois estar o resto do dia. E portanto, assim, e não dava, pronto, eu no terceiro dia, ok, não vou fazer tudo à bruta, vou fazer devagarinho. E pronto, e depois ajustei-me e já foi muito mais tranquilo. Porque o corpo vai se habituando progressivamente, Sim. vai... E já vai, o corpo vai se habituando àquela altitude e tu também já vais fazendo uma gestão da energia de maneira diferente, já sabes. Porque tu já tinhas definido todos os dias o que é que ias fazer? Sim, sim. E cumpriste rigorosamente, tirando quando tiveste que avançar para o plano B? Houve um dia que não cumpri, que foi um dos dias também mais assustadores, que não cumpri. Acho que foi, pronto, do plano B, houve um dia que não fiz o que queria ter feito, porque o sítio onde eu cheguei, que tinha planeado pernoitar, não estava aberto. Ok. E tu ficavas como é que era em termos de local de acampamento? Fizeste sempre acampamentos? Se fiz acampamento. Era de locais já marcados? Eram camping, lodges que tinham... que te deixam acampar, pá, e portanto tinha acesso a banhos e a uma zona protegida dos animais, sobretudo dos animais selvagens, porque naquela zona há muitos animais, muita bicheirada. Consta que sim. E é sobretudo à noite que é mais Que eles perigoso. aparecem. Sim. Ok. Tu ficavas sempre nos vários ou seja, já os tinhas pré-definido onde é que ias? Sim, onde é que ia. E podias andar livremente, aquilo é parque natural ou é parque... Eram reservas. Reservas naturais? Ou seja, eu basicamente andei de reserva em reserva, justamente para também ir sempre fora de estrada, mas também os sítios que eu ia nem havia estradas. E nas reservas é onde estão mais animais selvagens, e houve várias, eu acho que não houve nenhuma que não me deixasse entrar, na verdade. Que eu pensava que até nem me iam deixar entrar e ia ter que alguns deles contornar. E diziam-me só para ter cuidado, mas tipo, vai. E portanto fui de reservas, parques naturais e zonas muito remotas. Eu nunca tive em lado nenhum na minha vida tão remoto. E tinhas, como é que não te perdias? Porque tinha GPS, com GPS. tinha GPS. E se falhasse, plano B? Tinha 2 GPS. Se falhasse os 2 GPS, fisicamente papel. A pergunta era mais o papel. Tinha alguma coisa de papel? De papel não tinha, tinha. Por acaso não tinha. Isso é uma boa... Não tinha 2 GPS. Tinha uma redundância de GPS, Sim, mas não tinha nada físico. Por acaso nem me lembrei disso, estás a ver? Também tem alguma opção com planeamento. Também penso que gosto de ter vários planos. Sim. Mas sim, tinha uma bússola, sim. Pronto, mas não tinha... Os trilhos, os trilhos são trilhos de montanha, de terra, pedregulho, rocha... E alguns eram mesmo muito difíceis de progredir. Muitos eram single tracks, caminhos
literalmente cabras, outros eram, uma grande parte eram estradas de areia muito, muito precárias, de pedras, mas podiam circular uma mota. Mas bicicleta é duro. Bicicleta foi duro, tinha de levar um pneu bem, bem grosso e deveria até ter levado mais, eu levei um 2.2 e se tivesse sido mais largo não teria sido mau. Dificuldades mecânicas, qual é que foi a... Não tive nenhum problema Nada. mecânico. Porque o material era muito bom ou porque a sorte protegeu alguns soldados? Eu acho que também tive sorte, porque eu tinha câmaras de ar, mas fui tubeless e a bicicleta que eu tenho é uma custom, feita pelo Pedro Santana, não sei se conheces, que nós preparamos a bicicleta, é a minha bicicleta de viagem que eu mais gosto. E, pá, e tinha ferramentas portanto tinha como safar, se eu ficasse tinha uma corrente de substituição se fosse preciso, mas se aquilo fosse à vida também sabia como me safar sem desviador. E não tive nenhum furo sequer. Isso foi no México tive vários furos, por exemplo, ali não tive. E o que é que se vai, à medida que o terreno vai avançando, o que é que te vais habituando a estar? Há muita interação com aldeias, com Sim. pessoas? Pá, eu acho que isso acontece, eu acho que aconteceu ali várias coisas. Uma é um gajo andar de bicicleta ali no meio daquilo, e que já é uma coisa estranha. E acho que o facto de tu te mostrares tão vulnerável também faz com que as pessoas despertem uma certa curiosidade por ti e uma certa também abertura, não é? Tu não és uma ameaça, não é? Não chegas ali com um jeep, cheio de gente, a tirar fotografias, tu estás de bicicleta, então tens uma proximidade. Eu acho, isto é o que eu acho, porque de facto a forma como as pessoas me recebiam era muito bonita e muito humana e muito simpática, as pessoas cumprimentam todas, Jumbo, tipo dizerem bom dia, boa tarde, sempre, perguntarem se precisas de alguma coisa. Há muita vida rural, sobretudo nas zonas de produção de chá, havia muita gente no campo, que é uma coisa que nós cá na Europa vemos muito pouco, e sobretudo cá em Portugal, os campos estão sem pessoas, ali há muita gente. E achas que a bicicleta ajudava-te a esse quebrar Sim, sem dúvida, sem mais do dúvida. que... E acho que o facto de também estar sozinho, ou seja, não só estava de bicicleta, havia aqui essas camadas, não só estava de bicicleta, como estava de bicicleta sozinho no meio daquele sítio, pá, onde as pessoas, os turistas que eles veem, são pessoas que vão num jeep ver os animais, pá, e que não, tipo, a presença delas é muito... Portanto, quando eu pegava, aquilo nem era aldeias, eram settlements, tipo, são pequenas localidades com meia dúzia de pessoas, em que tu compras uns tomates, compras uma fruta às pessoas e deixas um bocadinho também de dinheiro nessas compras. Os jipes passam, eu às vezes via esses jipes a passarem e nem sequer param nesses sítios, não vão lá comprar E tomate. tu ias, a comida, ias comprando Ia comprando, dessas sim. para o dia, não era preciso fazer abastecimentos para vários dias, porque havia Não, eu sempre... tentava sempre ter 2 ou 3 refeições de emergência, mas tipo tentava comprar frescos sempre, era sobretudo legumes epá, e depois tipo aquelas merdas, pasta, tipo massas, legumes, eu não comi carne nenhuma nem peixe nessa viagem. Porque não havia ou porque não... Porque não, nessa altura eu como pouca carne, na verdade, e portanto aí não foi por nada, foi porque não comi. Mas era engraçado porque eles em qualquer sítio no meio do nada tinham os pacotes de soja muito bom, salgada. Tipo snacks ou não? Tipo, mas é para cozinhar com água, então aquilo era uma fonte de proteína fixe e safei-me sempre depois de vez em quando comia em casa de pessoas também. Convidavam-te para entrar e Se, para ficar na casa deles ou... quer dizer, sim, convidaram, mas como eu tinha sempre os planos, nunca foi. Houve um sítio que aliás, é isso, houve um sítio onde eu fiquei mesmo em casa de umas pessoas, também por minha necessidade. Porque eu tinha planeado chegar a um sítio, pá, e eu não queria mesmo ver-me depois do pôr do sol
completamente perdido ali no meio. Então, como o sítio onde eu ia ficar, esse eu estava a dizer como aconteceu uma vez, mas aconteceu duas vezes. No sítio onde eu ia ficar ainda estava bastantes quilómetros, já estava a ficar tarde. Eu cheguei nessa aldeia, depois falei lá com as pessoas e acabei por ficar lá em casa de uma pessoa que me fez comida e foi muito simpático. Muito bem, foi uma. Ehm, Depois, então, o que é que, ao longo dos dias, o que é que foi assim de paisagens? Qual é que foi assim os momentos mais. Tchan? Eu, eu acho que das coisas que eu acho que me marcaram mais foi porque durante a viagem tu começas em Nairobi e como é evidente eu acho que normal, junto à capital acabam por haver pequenas povoações periféricas, mas à medida que eu me ia afastando e entrando para dentro da savana, pá, tu achas que nunca tive um sítio tão remoto e de repente estás num sítio ainda mais remoto, ainda mais remoto, ainda mais remoto. E às tantas, acho que foi o último segmento, ou dos últimos segmentos da viagem, que é uma zona que se chama Laikipia, que é de facto assim, a savana, assim, aquela coisa de National Geographic, era... Pá, e tu começas a entrar num território onde não há pessoas, aí não há, é muito raro ver pessoas, e vês assim umas árvores uns arbustos, e quando começas a chegar, essas árvores não são bem árvores, são tipo catos gigantes, espinhosos. Os arbustos são coisas cheias de picos. Portanto, toda a vida que está ali presente é uma cena mega agressiva, é bonita de olhar, mas quando chegas ali perto vês tipo, isto está tudo a proteger-se de alguma coisa. E aquela coisa seca, onde estão os grandes predadores, os elefantes, que também têm a história do encontro com uma manadazinha, e, e esse ambiente foi de facto incrível por uma certa beleza, não é aquela beleza de postal, sei lá, do verde ou da floresta tropical, mas pela própria experiência que tu tens ao viver aquela paisagem, que eu acho que isso também muda a maneira como tu vês as coisas. Não é só uma coisa para a fotografia, é uma coisa que é vivida. E outra, antes de chegarmos às histórias, que toda a gente fica Sim. esperto para guardar para o fim o máximo possível, Exato. para a malta não desistir de verem. A pergunta mais difícil, consegues descrever os cheiros? Os De, cheiros mudam muito. Olha, em Nairobi é um cheiro de cidade com pouca. Acho que em Luanda era pior, mas com pouco sim, saneamento, portanto. pouco Mas nenhum, não há. se pronto, é precário, mas quando sais e vais para a montanha, o cheiro desse primeira paisagem era a produção de chá. Portanto, era uma coisa úmida e era um cheiro a terra mais molhada. Essa zona era bastante úmida, na verdade, ao contrário depois de muitas outras, mas essa zona era uma úmida. Madrugada, e depois à noite faz muito frio, porque Montanha de 3 estás mil muito metros e alto. 3 mil. Portanto, durante o dia estás com 30 e tal graus, estás no Equador, mas à noite estás 8 graus, 6 graus e muito úmido. Portanto, o cheiro, não é, do calor com a umidade faz aquela coisa de terra molhada, que é muito particular e é muito intenso esses cheiros. Depois, quando entras para a zona seca, depois a zona dos lagos também tinha particularidades, mas acho que a cena engraçada é que os cheiros nas zonas secas é quase inexistente, porque não há flores, ou seja, esses arbustos espinhosos, são coisas que não têm características de cheiro. Às vezes tinhas o cheiro a algum animal morto, isso também lembro-me que apanhei alguns, de carcaças. Passei por uma floresta que tinha uma floresta, porque aquilo era engraçado, porque tu percorrias 60 quilómetros e a paisagem mudava tanto, como em montanha. Eu acho que ou estavas no vale, ou estavas mais numa encosta, ou estavas mais acima, ou estavas do outro lado da montanha,
e aquilo muda muito. Junto aos lagos também onde eu estive com os hipopótamos, tinha cheiros diferentes. O que é que significa estar com os hipopótamos? É um lago que está cheio de hipopótamos, Que, by the way, é o animal que mais mata. E andaste lá com as canoas? Ou não fizeste? Não, por acaso não dei canoa, porque Sim. não tinha isso no plano. Mas os sítios, todos os sítios onde tu dormes, e esse foi mais um lote que eu fiquei, e aquilo tinha uns fiozinhos só a proteger, e eu acordei de manhã com hipopótamos à minha frente. Tinha essa espécie de Um charco, não é? À volta. sim, pá, e tem muitos, e portanto tu não podes ir para junto do lago assim, porque o hipopótamo olha para ti, vai lá e mata-te e vai-se embora. Não é por se estar a defender, é extremamente agressivo. E tanto tens montes de placas a dizer be aware Beware of of the hippo. the hippos. Mas foi engraçado. Acordei literalmente, saí da tenda e tinha um hipopótamo a 2 metros porque eu fiquei junto à rede. Atrás da rede. Mas A eu rede que é uns fios, fios era assim uns elétricos, fios, eles diziam que estavam eletrificados. meteste lá a mão para testar. Não tiravam. E olhaste para eles, ele ignorou-te. Sim, tipo, estavam lá a comer e estavam lá a andar de um lado para o outro, mas ignoram-me, sim. E voltaste para a tenda, bom, está na hora de dormir mais um pouco. Não, está na hora de ir pedalar. Fugir daqui. Pode fugir daqui. Sim. Ok. Depois dos cheiros, e o que é que vai à medida que os dias, agora esta parte mais sensorial, aquelas perguntas, à Sim. medida que os dias vão passando, e há bocado tu estavas a dizer isso, que é viver a paisagem e sentir o que é que vai mudando, ou tipo os nossos pensamentos, para onde é que vão andando, ou estás a pensar aqui no que se passa, o que ficou cá, ou de repente estás a uma visão holística da vida e o Sim, propósito da vida. eu geralmente, quando pedalo assim dias sozinho, costumo levar pá, temas ou questões que eu gosto de me entreter a pensar. Assim, isso também me ajuda a entrar dentro de reflexões que me apetece ter. E eu tinha levado assim algumas questões. Quando dizes levar, só para perceber, o levar é tu levas na cabeça ou tipo, levas mesmo Não, escrevo para não me apontado esquecer, nas coisas? tipo, sim, escrevo. E consegues ir desculpa estar aqui, Sim, sim. cortar o teu raciocínio, Não, que tu consegues estar a pedalar, que é uma questão que eu faço a muita gente, e consegues estar a pensar nessas coisas todas? Ou consegues fazer isso enquanto estás a pedalar, ou é quando paras de pedalar? Que é uma pergunta que eu costumo fazer muitas vezes. Como é que o tempo enquanto estás a pedalar passa mais rápido ou mais devagar? Eu tenho um truque, que é falo em voz alta. Ok? E, portanto, quando me obrigo a ter Isso é, na verdade, um truque... é um truque que, quando tu tens pensamentos, às vezes estás à deriva com pensamentos para um lado para o outro, o falares em voz alta para esses pensamentos. E Ok. começas a ouvir a tua própria voz. Isso ajuda a orientar o pensamento. Ok. E, portanto, como eu estou sozinho, tipo, não está ali ninguém, vou dialogando até, eu ia com a câmera e tenho montes de coisas gravadas na câmera que ia a filmar, porque vou muito a falar Tirando os leões que ainda hoje sozinho. falam do... Exato. Pá, passou aqui um português, pá. Ok. Exato, a Muitas falar. coisas estranhas. Portanto, tenho esse truque. Pá, agora, a coisa fantástica, eu acho que estava no outro dia a ouvir esta ideia, que eu acho que é muito que nos acontece nas viagens, que é a simplicidade da vida quando estás a viajar, saído deste contexto. E tu estás preocupado em pedalar, em onde é que vais dormir, com coisas muito simples. São pensamentos são coisas muito simples. Tens responsabilidades muito simples para contigo. Tipo, não é esta coisa de chegar aqui, tipo, o meu filho já fez merda, tem que ir a reunião de pais, tem que ir amanhã, tem que ir fazer, não sei, as avaliações, o seguro do carro, e, sei lá, 30 por uma linha que tu aqui tens que dar conta. Ali, tipo, acordei, tenho que ir pôr a mochila na bicicleta, tenho que ir pedalar. Agora estou a pedalar, agora tenho que ir não sei para onde. São coisas muito simples. E isso também dá-te
uma disponibilidade para as coisas que é uma disponibilidade de outra, não é? E às vezes também fico a ouvir música e estou focado agora pedalar, agora estou, E a navegação, a minha própria navegação ocupa-me, pá, pedalar é só pedalar, mas que dá trabalho, é tão intenso, sim, ou seja, a navegação quando tens que estar a navegar e a decidir, são N decisões sem estar a sim, tomar e a pensar onde é que vou parar a seguir, que de repente quase que me foca, durante aquele tempo estou focado naquilo, só não naquilo. consigo fazer mais nada que Mas não... isso também acontece. Eu acho que, sei lá, houve sobretudo contextos em que eram mais perigosos, literalmente, e portanto eu não conseguia estar a pensar no que é que seja. Eu estava com hiperfoco, o que é que se está a passar à minha volta. E na navegação, e não posso me enganar, e se me enganar, qual é que é o plano B, Sim, estar sempre atento, e perceber quanto tempo é que falta, porque a questão ali não era só a distância. Isso era uma coisa que eu não conseguia calcular daqui, mesmo com o Google Maps, com o Satellite View, com a uhum, vista de satélite, tu não consegues perceber o o tipo de chão. chão, o tipo de chão que tens. E havia lá zonas, opá, que eu tinha que levar a bicicleta à mão ou se andasse, aquilo era tipo era tipo, parecia um BTT, ou pior ainda, sei lá. E portanto a progressão era muito, muito lenta, para fazer muito poucos quilómetros demoravas bué de tempo. E isso eu não tinha esse cálculo Sim, feito. Pá, e nessas situações tu estás mega focado e mesmo questões técnicas sim. de manuseamento, não é assim tão simples estar a pedalar no meio de rochas, com a bicicleta pesada, Sim. tens que estar... mas ao mesmo tempo também isso tem essa simplicidade, tenho que estar preocupado em travar aquilo com o da frente, não estou preocupado Não é com nada. pagar contas e agora o IRS e a declaração do IVA. Isso é a beleza também do desporto, de intensidade, que é o focar e a tua cabeça durante aqueles minutos, horas, está focada ali, de repente limpa Sim, tudo que é exatamente, acessório, é quase um sim. reset, né? Daí É, é e dá-te esse espaço para as outras coisas depois também, não é? Como se tu criasses aí esse espaço. E o que eu gosto muito destas viagens é um bocadinho também isso. Mas é também esta descoberta que nós temos de nós próprios, como é que tu ages nestas situações, em situações que são inesperadas, a resolução de problemas, a navegação, sem dúvida. E gostaste do Tiago que descobriste? Gostei. Quando reage, era o Tiago que achavas que era, Sim, o Tiago reagiu como achavas que o Tiago iria reagir? Sim, quer dizer, não foi como eu achei, mas não fiquei. Ou seja, houve uma situação, por exemplo, com o Leão, Pronto, vamos lá. Pronto, vamos. pronto, uma situação assim mais assustadora, que eu nem sequer sabia como é que eu havia de reagir, mas como eu reagi também, olha, foi o possível, não acho que tenha sido nada de Vamos mal. ao Leão. Temos que ir. Não, mas podemos ir depois. Mas ainda sobre as viagens e as reflexões, eu também estava a pensar nesta coisa dos temas. Eu acho que sobretudo são, sei lá, aqueles momentos em que tu estás a pedalar, em que estás só a pedalar, em que estás tipo, pedalar, e aí é diferente. É mais esses momentos em que eu Sim, é isso. ocupava com essas reflexões, não era tipo o tempo todo, Sim, sim, que é não isso. dá. Sim. Portanto, era mais por aí. Pá, e sobretudo é isso, os lugares, a forma como os lugares vão percorrendo, a aprendizagem que tu vais fazendo, a cena do risco, que é uma reflexão que eu também levei, como é que esta questão do risco, porque muita gente dizia tu és doido, tipo, Vais vais morrer. fazer isso, vais morrer, vai-te acontecer não sei o quê, e eu, pá, levava essa questão, tipo, porquê que eu estou a fazer, porquê que eu também estou a fazer isto? E a verdade é que não é, eu acho que para mim a questão não é propriamente, estou a fazer uma coisa bem arriscada, eu não tenho esse entendimento, eu acho é que ao fazer várias coisas, um bocadinho como quando tu o carro, tu cada vez que pegas no carro, não vais pensar, vou morrer, um gajo vai se espetar contra mim. O lado é maior do que uma bicicleta. Exato, mas é a experiência de tu ligares o carro todos os dias, ires para o trabalho e não te acontecer nada, dá-te uma sensação de segurança que é cognitiva.
E eu acho que quando tu te expões a situações de risco calculado, e isso não é uma cena de loucura, é, de tu te expores a situações, não é, e eu fiz plano A, plano B, mas de aquilo correr bem, isso está-te a dar um indício de que pá, tu tens ferramentas para lidar também com as coisas e dá-te uma certa confiança. Ainda que sintas medo, tu aprendes também a lidar com esse medo. Sei lá, eu agora estive em Moçambique com o meu pai, mas não foi de bicicleta, fomos os dois viajar. Pá, e era impressionante, tipo, as pessoas põem-se nos chapas, eu cheguei a contar 24 pessoas numa carrinha de 9, pá, que aquilo vai arrostar, mega perigoso, pá, e tipo, eu perguntava às pessoas, mas não achas que isto é perigoso? As pessoas me consideravam a ti, tipo, não, eu tenho que ir para aquele sítio, isto é o meio de transporte, ou seja, a percepção do risco também muda consoante o contexto. Completamente. E portanto, eu acho que quando as pessoas vivem em contextos hiper seguros, quando te veem a fazer uma cena dessas, aí tu és doido. Pá, não, eu sou doido, tu é que vives num contexto mega seguro e não te expões e achas que aquilo que eu estou a fazer. Também não vou para lá tipo rock and roll. Eu planeei, falei com a embaixada portuguesa, tive lá, disse-lhes a rota que ia fazer. Pá, foram super queridos, deram-me um telefone lá de uma adjunta para telefonar-lhe se fosse acontecer alguma coisa. Tu vais fazendo o possível, mas não deixas de fazer, não é? Isso é que não pode ser. Ok. Ahm, e a geografia, estavas há bocado, a noção da geografia, de fazer, quando faz um território, uma linha de bicicleta, fica-se com uma perspectiva diferente de que é fazer de carro, ou de Sim, ou seja, a noção espacial, muda que é porque diferente. como o tempo, ou seja, eu acho que é mesmo também, mais uma vez, é a forma como nós entendemos a vida. E quando tu demoras 4 horas para fazer meia dúzia de quilómetros, isso dá-te. Eu acho que é uma experiência física quando tu percorres o espaço. Não é quando tu vais no carro, eu acho que vais de um sítio A ao sítio B, mas não estás exposto ao vento, aos cheiros, aquele cheiro da carcaça, ou ao pó. E há uma fisicalidade na experiência de andar de bicicleta que eu acho que está muito relacionada com o tempo que tu demoras a percorrer o próprio espaço. E se calhar isso ainda é mais intenso a fazer trekking, tipo de longas distâncias. Eu nunca tive uma experiência de fazer, sei lá, 3 semanas a andar, Caminhada. mas também deve ter um pouco esse impacto. Ainda que eu acho que a bicicleta é um bom equilíbrio, porque tens alguma progressão, mais do que andar, mas não tanta que te desconecte Uhum. do espaço. Então tem esse equilíbrio que eu acho que é Sim, super fixe. também acho que sim. E o que é que em ti mudou, se alguma coisa mudou, ahm, quando depois de tantas viagens, ou tantos dias a andar de bicicleta, ou a viajar de bicicleta, mudou alguma coisa? Sim, eu acho que vai mudando, é uma transformação lenta, não, ou seja, não é tipo tu vais para um sítio e tipo, uau, às vezes tens essa sensação, tipo, eu vi a luz, mas chegas e depois, pronto, afinal está tudo. Mas são pequenas coisas e eu acho que é sobretudo, por exemplo, a minha, por exemplo, relação com a África mudou, porque a relação que eu também tinha era muito pela minha experiência de Angola, eu vivi em Angola, e Angola era um contexto muito particular, porque Luanda é muito diferente do resto de Angola. E eu acho que Luanda dá-te uma experiência distorcida até do que é Angola, de viveres, porque Uhum. Luanda é um sítio muito mais agressivo. Eu mesmo as viagens que fiz em Angola fora de Luanda foram completamente diferentes. E aquela experiência ali no Quénia deu-me eu acho que uma experiência transformadora na maneira como eu olho para alguns sítios agora que eu quero visitar em África.
Tanto que eu depois quis fazer essa viagem a Moçambique logo a seguir ao Quénia. Qual foi o sítio onde sentiste mais pequeno em relação ao mundo? E eu tenho eu acho que ali foi o sítio onde eu me senti mais pequeno, porque se acho que é bastante senso comum aquela imagem de tu estás a olhar para o espaço numa noite, para o céu, numa noite sem lua, e vês a imensidão e pensas tipo sobre aqui um pozinho de areia a flutuar no espaço. Ali foi tipo, imagina, sei lá, quando nós andamos em sítios remotos, tu olhas à tua volta e vês sempre vestígios de urbanidade, sejam focos de luz, sobretudo luz à noite, Sim. e vês esses focos tipo, não, ali há um contexto urbano, ali há outro contexto urbano. Pá, ali eu tive sítios onde tu olhavas para o horizonte e não vias nada, era escuro, não havia luz, tipo, o máximo que eu vi, houve um sítio que o máximo que eu vi foi tipo em 2 ou 3 sítios que eu conseguia ver, pequenas fogueiras que eram dos settlements não era, aquilo não eram povoações, eram sítios com 40 pessoas, no meio do mato. E aí tu pensas mesmo, tipo, estou sozinho. Aí é que não é só se diz sozinho, não é estou sozinho, se acontece mal uma coisa, tipo, já foste. Já foste. E encontros com pessoas, ou conversas, conseguiste ter a língua era fácil? Ou o inglês? Muita gente falava inglês mais perto de Nairobi, mas à medida que te vais afastando e entras dentro dos contextos swahilis e dos povos mais indígenas, vá, não é mais difícil aí. Portanto, acaba por ser a linguagem universal de rires, Sim. de empatia. E por falar em empatia, também tive uma situação mais estranha na minha vida, também foi nesta viagem, foi que ao longo da viagem tu vais encontrando pessoas, e mesmo pessoas quando não falavam, em que tu sorris e elas sorriam-te de volta. E deves ter apanhado isso, aquela imagem também muito estereotipada de tu passares junto a uma escola e vir as crianças todas a correr para ti, dizer adeus. E, portanto, eu fui tendo essa experiência, tinha essa experiência, as pessoas eram muito simpáticas. A certo ponto eu tipo, cumprimentava toda a gente, ou podia parar e perguntar se queriam água ou qualquer coisa assim. E houve uma região que foi dessas regiões mais remotas, ainda mais remotas, mas esta era na montanha em particular, não era esta em Laikipia, era entre uma zona e a Laikipia. Pá, e começa a subir e de repente cruzo-me com algumas pessoas, mas estamos a falar de pessoas, a encontrar-me com 2 pessoas numa hora, depois com 3 numa outra hora e meia, e as pessoas tipo passavam por mim, eu dizia olá e elas olhavam para mim e tipo inexpressivas. E até ao ponto em que eu cheguei ao topo da montanha, que era já perto do sítio onde eu ia ficar. Esse sítio também foi muito engraçado, esse sítio lindíssimo, mas muito assustador. Passei numa escola, de repente vêm as crianças para junto do portão e ficam assim todas a olhar para mim, mas sem expressão. E tipo, imagina, 40 crianças ou 30 crianças a olharem para ti, nada, e tu dizes adeus, como fazias sempre, à espera, e elas nada, nem barulho, em silêncio, nada, olharem para ti. Assim, uma coisa meio zombie. E como tu não tens leitura, não sabes se elas estão zangadas, se elas estão desconfiadas, se elas estão contentes, é que uma expressão facial dá-te muita informação. Nem que seja alguém zangado e tu saberes, tipo, epá, tenho que me proteger. Tipo, ali era inexpressivo, era tipo, ficas completamente à toa, tipo, o que é isto? O que é que eu faço? E nunca percebi naquela zona do território, havia ali qualquer coisa que as pessoas eu não conseguia ler as pessoas. Isso foi muito estranho. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha tido. Passaste, elas E passaram, passei, ninguém me fez mal, ninguém foi assim, mas eram inexpressivas. Ok, então agora temos hoje, já vimos falar com o imprevisto do leão, ou susto do leão, e há algum susto que ainda não tenhas revelado a ninguém?
um susto Eu que eu sou não com o Tiago tenho. e não tive ainda coragem de dizer a ninguém. Não se pode revelar. Só se pode Não se pode revelar. revelar, acho que. A ver se Tive apanhamos. uma surpresa a determinada altura da viagem que eu não estava à espera, mas não teve nada a ver com a viagem em si. Foi como coisas que eu tinha deixado para trás me entraram pela viagem adentro. E foi só isso. Resolveu-se. Resolveu-se. A distância também resolve tudo. Sim. Às vezes resolve Às tudo. vezes nós também queremos ir para as viagens e desligar, e às vezes as coisas vêm atrás. E então o leão. O que é que aconteceu com o leão? Não, isso, o leão. Houve assim vários, houve, Houve vários. houve vários Estamos acabamos com o leão. momentos. O leão é o. Quer Houve, dizer, depende. houve assim várias histórias com animais. Eu estou a contar, desculpa. A primeira, qual foi o primeiro encontro O primeiro encontro, eu acho assim, mais, mais. pá, que aquilo é tudo. Há tantos animais, desde hienas, desde os coiotes, não sei que os coiotes são aqueles tipo Os babecos? os mabecos, também vi montes de mabecos, daquele tipo javali com Pumba, né? É o Pumba, o- exato, os War Dogs, ou como é que ele se chama, que é tipo, também vi desses. Pá, e muitos babuínos, que são Sim, mega sim, agressivos, sim. e rosnam, e é um animal mesmo muito estranho. Essa noite que eu dormi no topo da montanha, dormi rodeado de centenas de babuínos a gritarem, a rosnarem, e pá, é assim é o som, os sons, mais do que os cheiros aí, os sons assustadores da savana à noite. Sons que tu não conheces e que para ti são tudo ameaçadores. Ou então mais vale nada também como a ignorância para não saber o que é que são, não é? Se pensares que é outro Exato. bicho, pensares que ele é. Isto são um outro bicho mais suave e não Sim, leões. Isso é uma coisa no Okavango, uma coisa também. também, assim, também tens que Uma história, mergulhar. uma história também também era isso que era ruídos. Eu pensava que eram elefantes à distância e eram leões. E eram leões. Mas Tipo, nada como não saber. exato. E São depois só há outro elefantes. dia disseram, Sim. tipo, então não eram elefantes, não. Nada Yeah. como saber. Mas e aí é a noite toda sem dormir ou estás tão cansado que Opa, eu para tinha depois. levado mais um truque, porque eu sabia que poderia ter muito medo, e então andei a ler um bocadinho sobre o que é que a gente pode fazer se estivermos numa situação com muito medo. E dei-me com uma ferramenta que é o grounding, que é, no fundo, tu ancorares-te a alguma coisa. Ok. E uma das estratégias é tu estar junto a algo que te seja muito familiar e tocares, descalçares-te, pôr os pés na terra. Eu, no meu caso, era tipo as texturas da tenda, da coisa, pôr a mão e começares a tocar em algo que tu reconheces e que te é familiar. Isso ajuda muito, 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 muito. E portanto eu consegui-me acalmar, mesmo em situações bastante que tive medo, pá, porque aquilo era mesmo, para já punha sempre a comida bastante longe do sítio onde Certo. eu dormia. Portanto, aí uns 10 metros de distância, dava sempre uma distância para Mas metias em sacos, ou seja, tiravas a comida tinha, toda, tinha um vários saco sacos, daqueles que são os à prova d'água, tanques. os tanques, e punha tinha esse saco pendurado longe. E não tinha nada de comida dentro da tenda, nunca. Isso, Sim. pronto, tipo, já sabia que das coisas também que tinha lido, para não, pá, naqueles contextos não, sobretudo aqueles macacos são muito agressivos, podia ser complicado, para além de outros animais. Mas pronto, tinha essa cena. Então, tinha esse truque de tocar assim na tenda e estar ali numa cena assim minha e acalmar-me. Essa noite foi assustadora por causa daquele som presente e muito próximo. E tu sentias que, como estavas ali ao pé das árvores, sentias as copas das árvores, e depois eles rosnavam. Pá, e tu pensas, finalmente para aqui adentro. E estava sozinho, tipo, completamente sozinho no meio do nada. Mesmo num campo que não estava ninguém. É Esse, isso. na verdade, nem era bem um campo. Aquilo era um antigo posto dos Rangers abandonado, que tinha um edifício completamente decadente. Eu fiquei cá fora e não tinha cerca, não tinha nada, mas era um sítio com uma vista absurda. Tipo,
linda, linda, cheia de flamingos, aquelas mares de flamingos rosa, uma coisa incrível no topo da montanha. Era um sítio tipo que eu tinha que ir, que eu queria ir lá dormir, mas sabia que era dos sítios mais expostos e mais perigosos também por isso. E, só que aí não, sabia como era o topo da montanha, não havia os grandes predadores, tipo leões, Certo. pronto, sobretudo. Aí era mais os babuínos, o perigo era os babuínos e elefantes, que também é em todo lado. Mas pronto, esse foi uma, depois assim, acho que o primeiro encontro foi com os hipopótamos, cá em mais. Depois, a cena do leão foi que eu ia dormir num ponto, num sítio, o tal sítio que estava fechado, pá, e tinha que fazer mais 60 km para outro ponto, e aquilo eram tipo 1 da tarde, e eu pensei, tipo, eu não sei como é que é o terreno, eu não sei, isto às 5h30 está de noite, eu não sei como é que vou progredir, pá, tenho que arranjar um sítio para ficar. E entretanto dei-me, no caminho, consegui ver que havia uma reserva, uma reserva que é tipo do tamanho do Alentejo, não é? Tipo, não é uma quintazinha, que havia para lá uma reserva fechada e quando passei lá, fui lá bater tinha lá um segurança nessa entrada e os gajos disseram que estavam fechados, mas se eu pagasse 10 euros, dormia alguém comigo dentro da reserva, mas tinha que ser com alguém, não podia dormir sozinho, que eles não tinham sítio para eu dormir, e aquilo era perigoso, porque tinha muitos leões e animais de grande porte, predadores. Pronto, e lá fui com este rapaz, que era muito simpático, mas às tantas percebi que ele estava com tanto medo como eu. Primeira vez, Que era ele estagiário. estava, era tipo estagiário. Que Que eu estava a trabalhar tipo há 2 meses. Pá, porque o gajo, quando aquilo começou a escurecer, quando havia algum barulho, ele ligava a luz de uma forma um bocado ansiosa. E eu tipo, pá, era o Richard. Tipo, então, mas o que é que se passa? E ele, não, nada. Depois esta já perguntei quanto tempo é que estava ali a trabalhar, estava a trabalhar 2 meses ali. E então, e não estava armado, então fizemos uma fogueira os dois juntos. Pá, e às tantas, pronto, aquilo começa a escurecer e o primeiro grande susto foi, de repente ele liga num desses movimentos frenéticos dele, pá, e eram centenas de olhinhos ali a pescar. E não eram macacos, eram búfalos. E o búfalo é o búfalo africano, é o segundo animal que mais mata em África, porque investem, não é que eles te comam, mas investem, sentem-te com uma ameaça, vão lá, pisoteiam e vão embora. Ouvi dizer. E, opá, e então o que é que era? Eram os búfalos, porque, isto porque nessa hora de grandes predadores, nós estávamos lá e de repente ouvimos o leão ali ao E era lado, mesmo leão. ali era mesmo leão, pá, porque estava mesmo muito perto. E qual é que era a dinâmica que estava a passar ali? Era os búfalos, os leões têm muito medo do fogo. Os búfalos sabem que o leão tem muito medo de fogo, mas também tem medo de fogo. Mas no raio de medo aproximam-se mais do que o leão. Então eles ficaram. Depois o Richard disse: os búfalos vão andar aqui à nossa volta a noite toda para se protegerem do leão, porque viram cá aqui uma fogueira, vão ficar aqui. Porque o leão aproxima-se menos do que o búfalo. Okay. E pronto, e a gente era que manter o fogo aceso a noite toda. Às tantas, eu vou descansar, digo, olha, eu vou dormir agora um bocadinho, e depois trocávamos, e eu adormeço, e às tantas, tipo, passado, não sei, 1 hora e tal, acordo com um restolhar, com um barulho, pá, muito intenso, mas muito próximo de onde está ali a bicicleta, tipo, a 2 metros. Pá, e olha, era a manada de búfalos, ele tinha adormecido, o Richard, o fogo estava a apagar e a manada estava-se a aproximar de nós. Pá, e ali o risco não era, tipo, aquilo estava escuro, era que eles nos pisoteassem, se aproximassem tanto que nos começassem a pisotear. Eu, Richard, fogo. Lá pegámos fogo àquilo e lá conseguimos reatar o fogo. Pá, depois, pronto, mais uma vez, tipo, para voltar a descansar,
foi um desafio, mas consegui dormir. Depois consegui dormir mais um bocado e depois o resto da noite correu bem. Foi só isso, olha, não foi nada. Tecnicamente, Tecnicamente não foi não nada. aconteceu nada. E depois cruzamentos com elefantes e girafas. Cruzamentos com em La Equipia, também isso eu ia lá pedalar no meio. Já tinham dito que tipo, é a zona dos elefantes por excelência no Quénia e é preciso mesmo ter muito cuidado porque eles também investem. Pá, e eu vou fazer aquilo tinha um arbustozinho, lembro perfeitamente, e faço a curva e não vi o que estava para lá da curva, era uma manada de elefantes e assim que o elefante macho, o grandalhão, me vê, tá, tipo, faz aquela coisa com as orelhas e vem para cima de mim, tipo correr logo na bicicleta, saí, tipo, pronto, e tive que estar ali com muita calma para não me mexer bruscamente, mas percebi que ele também fez assim, eu quando saí da bicicleta e me afastei, ele também ficou ali parado, aí eles rosnam os elefantes, faz tipo, assim um som gutural estranhíssimo, que eu nunca tinha ouvido um elefante a fazer assim aquele som, como se fosse a rosnar. E pronto, e depois atrás dele tinha as fêmeas, as crias, tudo a passar, e ele sempre ali a proteger a família, a afastar-me devagarinho dele, sempre com a bicicleta à frente também. Para proteger, porque ele protegia. Exato, porque se eu viesse... Tipo, mas fizeste devagar, não é? Fiz devagar. Uma das conversas, já temos aqui com a Tânia, que também teve o mesmo, ela tinha lido portanto, veja o primeiro episódio, ela bem descreve mesmo, tinha lido tudo para ter cuidado e afastar-se devagar, e a primeira vez que ela viu o elefante, ela diz que começa a correr, a fugir, e não quer saber, não? Eu também, bem possível, são daquelas reações tipo, ok, reagi, pronto, dentro do que está escrito, reagi. E outra coisa que eu também levei, isso é uma curiosidade, pá, que tinha lido também, que com alguns animais funciona, tinha levado uma coisa de ar comprimido com uma buzina de navio, aquela merda manda tipo, não sei, 150 dB, é uma cena que tipo, estrondosa, tipo, para assustar. Para afastar. Okay. Eu tinha levado... Nunca testaste para... Nunca testei, ainda bem. Ok. Além disso, que mais... O que é que salta mais desta viagem? Quando pensas nela, ainda te aparece muitas vezes, ainda te cruzas com a viagem pela cabeça muitas vezes? Sim, completamente. Completamente. E eu era para ter ido no ano passado, mas depois não foi possível. Depois acabei por ir a Moçambique e agora também com os filhos pequenos eu tenho que fazer 1 ou 2 viagens por ano e pronto. Que é ir ao Uganda, portanto isso ainda está presente. Agora desta vez quero ir ver os gorilas de bicicleta. Sim, pelo menos ir até à base da montanha e depois... porque aquilo é floresta tropical, não dá para ir de bicicleta, mas pelo menos daqueles... os settlements onde tu paras, ir até ir de bicicleta. Mas sim, completamente, em muitas coisas, eu acho que esta... Há coisas que de relativização, de certas coisas que me acontecem que eu consigo revisitar, mas não é só do Quénia, estas viagens, estes momentos que tu revisitas e que são espaços também de conforto. Tenho pena não ter partilhado esta viagem com alguém, mas eu nestas coisas tipo, eu quero ir, se houver alguém para me acompanhar, fixe, adorava porque podia partilhar, mas se não tiver ninguém, não deixo de o fazer. Mas estava a pensar numa coisa, ainda sobre a viagem, que eu vi, acho que foi a Tânia que estava a falar, sobre aquilo que ouvimos muitas vezes, as pessoas o que mais levam das viagens é os encontros com as pessoas. Eu estes dias estive a pensar um bocadinho sobre isso. O que é que isso significa? Porquê que as pessoas falam sobre isso? Então eu tenho uma teoria, que eu também pensei isso na viagem, nessa ideia dos encontros. Eu acho que nas sociedades em que nós vivemos agora, aqui, há uma carência muito grande por humanidade, por humanidade nas relações. Nós vivemos, temos que ir levar os filhos para a escola, porque tenho que ir trabalhar, e faltam-nos o humanismo, a humanidade nas relações. Somos funcionais só. Somos muito funcionais e temos pouco tempo depois também na prática para esses momentos.
vamos conseguindo estar com os amigos e beber uns copos ou fazer qualquer coisa, dar uma volta de bicicleta e partilhando alguns momentos. Mas a maior parte dos nossos encontros no dia-a-dia não há essa humanidade. E quando tu estás nestas viagens tão vulnerável e tão exposto, estás muito exposto à humanidade dos encontros. E essa humanidade é muito a pessoa que te quer ajudar, que te oferece uma fruta e que te toca profundamente. Naquele gesto há muita humanidade. E acho que estamos muito carentes de humanidade. E acho que viajar permite-nos também, no fundo, combatar um bocadinho a falta de humanidade das nossas vidas. Faz sentido para ti? Estava aqui a pensar. É também um tema que eu penso bastante e que eu partilho exatamente dessa viagens pelas. A frase é, ou que eu copio. Há boas frases que eu gosto de as levar comigo, de as copiar, e essa é viagens pelas paisagens. Mas o que trago na memória são os encontros, são as interações que tenho com as pessoas, que trazem sequer essa humanidade que deixamos de ver no dia a dia, porque estamos tão obcecados com a nossa rotina. E isso é um tema recorrente também, que é, e quando faz estas viagens, já fiz algumas, saímos, vimos realidades tão diferentes, e experimentamos essa humanidade de uma forma tão intensa, porque cá Sim. não deixamos de ver, e quando voltamos, mas que é curioso, quando voltamos, e o homem é um animal de hábitos, de repente voltamos a cair na nossa rotina e de repente deixamos de fazer exatamente Sim. a mesma coisa, Sim, porque o dia a completamente. dia e amanhã é o stress e o carro tem que ir à inspeção Exato. mas isto é bom voltar. É ótimo as viagens, tem esta de bicicleta em particular, porque estás exposto, que aquilo, estás exposto Sim. aos meios, estás exposto e ao estar exposto estás mais frágil, estás a pensar nas coisas mais básicas, e o que nos une e a empatia, esta conexão com as pessoas, que é o que tu já não tens no dia a dia, né? Tu já não falas Exatamente. com o teu vizinho e chegares lá e dizer, epá, isto afinal chega, isto está num sítio. hum, eu estou falando da minha experiência pessoal, que é sempre que o foco devia ser o Não, nosso mas podcast. é bom também. Só que tu estás numa aldeia, pá, no meio de África, pá, com pessoas a terem tão pouco e de repente a darem tudo para ti, aquilo sensibiliza-te, Sim. porque tu De uma vês generosidade. a generosidade pura, sem nada em troca, que não é mais do que essa generosidade, e do que ser gentil, e do que retribuir e ser, cá ainda é a palavra, não sei, ser gentil e simplesmente Sim, ser humano, ou sim. sermos humanos, que é o natural, que é cuidarmos do outro, tal como nós. E o que tu podes fazer é voltar a fazer a mesma coisa e voltar a cuidar de outra pessoa É. que um dia se cruze contigo, e um dia que de repente eu veja os ciclistas chegarem baforidos, não sei se vou ter a coragem, algumas pessoas que me fizeram isso, de me receberem em casa do nada, uns tipos completamente sujos e imundos, Exato. entrarem em casa Entra. e dar o teu quarto, darem o teu Sim. quarto para ficar aqui, não diga-se lado nenhum, fica, come e segue o teu caminho quando quiseres. É uma. Pronto, fica aqui nós com o nosso complicómetro da sociedade evoluída que Exatamente. somos, como é que isto é possível? E faz-nos, pô, se calhar. Completamente. Isto é que é. Isso é muito interessante. É- A generosidade foi uma das coisas que eu trouxe. Até porque no Quénia o Estado não tem uma ação muito extensa ao nível de saúde, educação. E então, isso também deves ter encontrado nas tuas viagens, são muito as missões, ou seja, pessoas que dão a vida delas. Pá, eu sou ateu, não sou uma pessoa católica, mas fiquei muito comovido e tocado pela quantidade de pessoas cristãs, de várias, ou seja, havia católicos, mas havia outras, Sim. mas cristãos, pá, que estão ali no meio do nada a dar a vida delas, a darem escolas, centros, pequenos postos de saúde, a tratar questões da malária, feridas. Pá, tipo, e se não fossem aquelas missões, aquelas Não, populações ainda tinham menos. Sim. Já é pouco, mas ainda tinham menos. Sim. Pá, e de uma generosidade, isso, a questão da generosidade das pessoas e dessa dinâmica foi uma coisa que me tocou muito. E mais desse lado, dessa humanidade que às vezes sentimos que aqui é preciso tu lutares para ter espaço. Não é que não possas
ter, acho que conseguimos ter boas relações, mas é preciso alimentá-las, é preciso a gente, não é? Ali acontece, não é? Estás exposto a isto aqui, tens de dizer, não, eu tenho que ir ter com a minha amiga, tenho que ouvi-la porque ela está a passar uma fase má, tenho que ir, tens que arranjar tempo para isso. Sempre estou ligado que as coisas são mais básicas no sentido tal como de bicicleta, quando tu vais e o teu foco é só beber, gerir o cansaço, beber água, comer, Exato. descansar. Isso de certa forma desconecta-te e conecta-te com o mundo e com a vida, Exatamente. e ali vives um bocado ainda assim, porque é a sobrevivência, não o dia a dia, vive-se o dia a dia, não se vive tanto a pensar no futuro. Nós vivemos muito mais a pensar no futuro do que a viver o presente. Se calhar essa é a Exatamente, grande sim. diferença. Em África vive-se o presente. É muito aqui agora, não é? Nós estamos sempre a planear, e para mim é fácil, eu falo mesmo, faço a mesma coisa, estamos sempre a pensar no futuro e no A sonho. colonizar o melhor. futuro, tipo, tem que controlar porque senão... Mas é hoje bem, hoje que vale. Sim, mas foi uma viagem incrível. Em termos de bicicleta, eu acho que estando depois do esforço, deixou de estar presente. Eu ali ao fim do terceiro, quarto dia, deixei comecei a me sentir bem mais forte. E acho que quando tu viajas de bicicleta é uma pedalada de cada vez, vais fazendo as pausas, porque a ideia também é um bocadinho, não é tipo fazeres 300 km num dia e percorrer, é tipo, parares nos sítios, estares nos sítios, pedalares mais um pouco, tens aquele objetivo, mas estar aberto a imprevistos. E acho que é isso que eu gosto de pedalar. Geralmente, tipo, eu não planeio, olha, vou pedalar das 8 às 6 da tarde. Eu digo, tenho que fazer 60 km. 60 km consigo fazer, sabe, 3 ou 4 horas, mas vou fazer isto em 5 ou 6 e faço isto nas calmas. E vou-se fazendo assim. Muito bem. Queres mais alguma coisa que queiras Não, partilhar? estava a lembrar-me depois o fim da viagem foi... cruzei-me com muito pouca gente de bicicleta, ou seja, cruzei-me no início em Nairobi, cruzei-me com um casal com uma bicicleta de BTT, não sei, tipo, que também como pneu Zorro, tandem. Portanto, eles estavam preparados, era um tandem quitado para andar por ali, mas que nunca mais os vi. E no fim encontrei outro casal que estavam a fazer inverso, uma rota inversa àquela que eu estava a fazer. De resto, não vi ninguém a fazer aquela rota. Portanto, encontrei um num dia, foi mesmo literalmente no dia 1 e outro no dia 14º, tipo de bicicleta. O resto são sítios mesmo muito remotos. Eu aconselho a gente, acho que é um sítio seguro, segura, sabe, não tem aquelas cenas de... Há guerrilhas e lutas tribais, mas mais para o norte. Eu também sabia as zonas onde eram mais conflitos, mas esses conflitos geralmente é entre tribos, não é também, não é contra toda a gente. E senti-me sempre seguro, e acho que é uma rota para a malta fazer. O equipamento levavas em modelo de bikepacking? Bikepacking. Tinha... Sem alforjes, sem alforjes. com os sacos todos. Sim. Eu gosto mais porque mesmo em termos de estabilidade para estes sítios, sim, eu tenho mais controle na bicicleta quando tenho o peso distribuído, não pelos dois lados, mas mais no centro da bicicleta. Consigo tê-la mais ágil, não é que ela esteja mais estável, mas está mais ágil. E isso foi importante, porque havia mesmo zonas muito técnicas, de descida, com rochas, às vezes tipo coisas mesmo assim um bocadinho técnicas. Eu não diria que para esta rota é preciso ter alguma habilidade, não é só passear com os alvos. Tu tinhas os extensores de triatlo, usas normalmente ou porque achavas que ias precisar? Ou seja, aquilo dá-me duas coisas, na verdade. Eu decidi levar e gosto de viajar com aquilo em certas viagens porque aquilo dá-te mais espaço para guardar as coisas. Ok. Para pendurar as coisas e portanto é mais coisas para eu sabia que tinha retas de 20 km, tipo, que nunca mais acabavam, e ali tipo tu vais um bocado a descansar. E isso ajudou. Okay. Mas assim, em termos de equipamento, era modo bikepacking, tinha um saco no guiador,
tinha o saco atrás, tinha muita água, tinha 5 litros de água sempre comigo, mais meio litro na mochila e meio litro também para lavar as mãos, para cozinhar, se fosse preciso. Estava sempre toda cheia de pó, Sim. que é aquela que Bota depois lá de do baixo. Tinha, duas delas eram térmicas, para levar, ter também um bocadinho de água fresca. Eu fiz um saco também feito por Arca Bags, que é um rapaz do Norte, que fez-me o saco à medida, o saco do quadro, Ok. o frame bag, que é a mesma medida do espaço que tu tinhas, e pus um saco de 3 litros, que eu também lhe pedi para ele meter-me uma saída para o tubo de água, e então metade do saco era o saco de água. Ok. E então tinha ali o tubinho e a bebendo dali. Essa era a Levas minha mochila conta. ou com sem mochila? Levei uma mochila, Camelback ou sim, ou só é para... uma levezinha, era uma mochila de trekking, mas daquelas também levezinhas, e portanto não tinha muito peso nas costas, tinha essa água de coisa. Tenho um kit de cozinha que eu adoro, que é com pauzinhos, é uma espécie de forninho. Ok. Mas aquilo é uma estrutura com uma coisinha que tu pões lá dentro paus, ou seja, não levava combustível, o Tipo um combustível stove, apanhava. Sim, e dentro cozinhava ali, funcionou super bem, Ou seja, adoro aquilo. só com paus, só com Só madeira, com então. madeira, só com madeira. Álcool, Não levei álcool, não levei gás, não levei nada. que eu agora E descobri cozinhei o álcool. sempre. Agora descobri o álcool. Há aquelas coisas de álcool sólido. Não, mais simples ainda, é um fogão que metes álcool, compras em todo lado, Sim, está disponível em todo lado e aquilo funciona perfeitamente e resolve. Quando vais para qualquer lado do mundo e aquilo tem. Este, na verdade, permite ter a a lamparina, não sei, lamparina, né? sim, é uma espécie de A lamparina. lamparina. Eu é que não levei, só levei os pauzinhos, como sabia, tipo, Sim, que vou ter madeira, paus por todo lenha. lado. E então cozinhei com aquilo sempre, deu-me imenso jeito. Pá, em termos de equipamento, fui bastante simples. Eu já cheguei a um ponto em que levava, assim, o mínimo de coisas. Acho que podia ter levado mais um saco de cama, na verdade isso não estava a Frio. contar, porque à Ok. noite teve bastante frio. Eu levei um saco de camazinho e depois acabei por ter que dormir com mais roupa do que o que eu tinha planeado. Foi a única coisa que falhou. Também não estava a contar com essas baixas temperaturas à noite e muita umidade, portanto depois acabas de Sim. sentir mais o frio. De resto foi isso. Muito bem, Yeah. estou com vontade. Estou já aqui A fazer a contas. fazer contas e pensar quando é que se encaixa, em qual dos anos é que vai Exato. encaixar. Tu tens informações sobre a rota até baseada no bikepacking.com ou não? Ou tu Eu parti daí? dessa e depois fiz as minhas alterações, mas eu não tenho a rota, posso partilhar a Tens rota isso. com alguém que quiser, entretanto eu não tenho redes nenhuma já há quase um ano, acabei com Com tudo, estava-me a Pensar mais consumir no muito presente. tempo, sim, a Pensar história mais no presente. do presente, isto é todo um processo, e essas coisas estavam-me sempre a tirar do presente. Sim. E estás sempre a comparar com outras pessoas e a dizer, eu queria fazer esta viagem, eu queria ter esta vida, eu queria não sei o quê. Pá, e depois esqueces, não, eu tenho aqui a minha vida que é incrível. Pá, eu vou Aproveitá-la. aproveitá-la. Muito bem. Então metemos aqui o link para lá. Se quiserem, podem sempre, quer dizer, contatar-te, alguns. Ou Sempre, contactar a ti, ou tu contactas-me a mim. Eu faço chegar. Sim. Muito bem. Então aqui o que é que levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que eu levo sempre numa viagem de bicicleta? Não sei, por acaso já me fizeram essa pergunta. Eu acho que não tenho nada que leve. Eu tenho um amuletozinho, uma coisinha que eu prendo à bicicleta, uma espécie de porta-chaves, que eu em todas as minhas viagens levo aquilo sempre comigo. E eu não sou supersticioso nem nada, é que acho piada ter esse ritual, sim, ter sempre aquilo Como comigo. encaixar. E o que é para ti um bom dia de viagem em bicicleta? Um bom dia de viagem de bicicleta, eu acho que são a maior parte dos dias, sabes? Tenho essa sorte, que é acordar. Há todo um ritual, não é? Tu tens que montar, é preciso alguma paciência, não é? Tens que montar a bicicleta, portanto, mas eu gosto disso, acho que tu também aprendes a gostar. Montar a bicicleta,
fazer um percurso que me permita ter pausas, em que eu possa desfrutar, ter encontros. Um bom dia de bicicleta é um dia com encontros e com descobertas, diria assim. Portanto, É bonito. é bonito. Fica bem. Calado. E para que dia é que tu voltarias? Se um dia que tivesses gostado muito e que voltarias, pudesses reviver esse dia, que dia que Mas nesta viagem do Ken ou noutro outra qualquer? viagem, qualquer outra viagem. Epá, é difícil escolher um. É que tu, quando começas, colecionas Sim. tantos, eu tenho essa sorte de ter assim vários momentos, mas não sei, eu gosto muito de viajar com os meus filhos de bicicleta também. Começámos a viajar já há 4 anos e. E acho que um dia que eu voltava foi esta última vez que viajámos juntos, em que o Salvador, meu filho mais velho, já levou um saddlebag e estava todo contente a pedalar com a mala dele. E acho que esse momento de partilha foi um momento especial também que eu gosto de ver. E o mais pequeno também a pedalar. É sempre bom quando tu partilhas assim também pedalances. As metas são mais interessantes quando partilhadas. Sim, sem dúvida, sem É dúvida. sempre uma. E qual é que é a próxima viagem? A próxima Próxima viagem é já a está. Uganda. Já está fechada, Essa já tenho a rota parte definida, só que está a ser muito difícil porque eu não estou lá, eu entrei em contato com pessoas lá, porque a rota que estava disponível, a maior parte da rota já desapareceu e tu vais ver no tipo e tenho que estar a fazer, ainda estou a acabar a rota. Vamos ver quando eu acabar a rota, sendo tanta rota que eu comecei a fazer, já foi à vida. Mas queria ver se este ano ainda, em outubro, que é uma altura para ir, Boa. que não está a chover. Voltamos a falar sobre, Exato. sobre Uganda. Muito obrigado. Obrigado foi muito fixe. Acho que inspirámos muita gente, pelo menos a sonhar. A sonhar em ir. Resta ver quantos é que irão. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, ativem as notificações para saberem quando é que saem novos episódios, classifiquem com 5 estrelas o podcast, façam os vossos comentários. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até ao próximo. Muito obrigado. Foi muito fixe. Foi uma Obrigado. grande